Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Arte na Prática. E hoje nós vamos aprender uma técnica muito simples sobre desenho artístico. A gente vai aplicar essa técnica sobre o papel. Só que antes disso a gente vai falar de algumas técnicas e materiais que a gente pode utilizar para desenhar. E você que quer aprender a desenhar, não sabe desenhar ou está aprendendo a desenhar ou já é profissional em desenho, então você vai aprender aí mais uma técnica. E se você está querendo aprender a desenhar, o seu sonho é aprender a desenhar, então você está no canal certo. Nesse momento, o que a gente vai aprender? A gente vai aprender tudo certinho. Quais são os materiais que a gente deve utilizar, como utilizar, quais os temas que a gente escolhe para desenhar. E nós vamos escolher um tema hoje, a gente vai trabalhar em cima desse tema e a gente também vai trabalhar sobre a técnica que o desenho traz, certo? Mas antes disso, vamos falar de alguns materiais interessantes que existem dentro do desenho artístico que a gente pode utilizar. Podemos utilizar para criar o desenho artístico, são vários que a gente pode citar aqui. Podemos desenhar usando a técnica do grafite, que é mais simples. Geralmente quando alguém começa a desenhar, geralmente começa por essa técnica. Existe também a técnica do carvão, do giz de cera, do giz pastel, das canetas de feltro, de canetinhas pretas, onde você pode ali colorir o desenho ou não. Você escolhe como fazer o seu desenho através dessas técnicas. Você também pode utilizar o papel canson. O papel canson é essencial. Por que é muito importante que a gente desenhe sobre o papel canson quando estamos começando a desenvolver o desenho artístico? É interessante porque sobre qualquer outro papel mais comum, como o papel sulfite, né, que é conhecido como chamex e tudo, você pode até desenhar, mas não fica uma técnica interessante que você pode trabalhar ali o desenho. O canson, ele é mais vivo, ele é mais realista, então você consegue aplicar o desenho, você consegue aplicar a técnica e o seu desenho fica melhor e bem mais realista. Hoje vamos começar com a técnica do grafite sobre canson. E sem mais conversas, vamos para a nossa prática, certo? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Arte na Prática. Tudo bem com vocês? Sou professora de arte e trabalho com aula de arte há 15 anos e hoje nós vamos aprender técnicas simples de desenho artístico para aprender a desenhar usando vários materiais. Então, esses materiais que a gente vai utilizar hoje são especificamente para desenho artístico. Então, podemos utilizar para desenhar o grafite, o lápis grafite, esses lápis aqui, ó, que eu posso mostrar para vocês. Então, a gente tem vários tipos de lápis grafite. Isso aqui é só para fazer o esboço, bem clarinho, né, numa imagem. Eu já vou mostrar para vocês na prática. Aqui a gente tem os lápis grafites, onde a gente pode utilizar o lápis 2B, 4B, 6B e 8B, né? Então, você pode utilizar também para desenhar a técnica do carvão, do giz de cera, lápis de cor, giz pastel, canetas de feltro e utilizar o papel canson, onde o desenho fica mais realista, mais bonito e bem mais profissional. Então, para você que está começando a desenhar e gosta de desenhar ou tem um sonho de aprender a desenhar ou já desenha, então essa aula aqui vai ser bastante gratificante para vocês. Tenho certeza que vocês vão aprender bastante coisa. Então, eu vou mostrar para vocês esses exemplos de desenhos, como é que a gente faz eles sobre o papel canson. Então, sem mais conversas, a gente agora vai para a nossa prática, onde a gente vai aí fazer um desenho bem simples, utilizando a técnica de luz e sombra. E o que a gente vai fazer? Primeiro a gente escolhe o tema. O tema a gente escolheu esse tema aqui de natureza morta, né? Só que a gente tem várias composições dentro da natureza morta. A gente tem frutas, a gente tem garrafa, a gente tem taça. A gente tem várias coisas ali que pode compor uma natureza morta sobre uma mesa. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje
dentro desse tema que a gente acabou de escolher é a técnica de luz e sombra. Vamos utilizar os lápis grafite e vamos utilizar o papel canson. A gente vai começar pelo esboço do desenho. Depois do esboço, a gente vai utilizar a técnica de luz e sombra e, por fim, vamos fazer os retoques finais dentro da imagem do nosso desenho. Só que hoje a gente vai utilizar apenas essa técnica aqui, onde nós vamos fazer aí o esboço de uma taça e de uma garrafa. Depois que a gente fazer o esboço da taça e da garrafa, a gente vai começar a fazer a técnica de luz e sombra que a gente tem aqui no resultado dessa imagem, que eu vou tirar esses dois papéis onde a gente já fez. Aqui é a imagem que eu mostrei para vocês. Vou pôr aqui do lado, a gente vai usar um papel sem nada, vazio, a gente vai começar do zero. E essa técnica que nós vamos utilizar, eu vou dar uma dica muito legal para vocês, para quem está aprendendo a desenhar e aí ainda não tem aí a medida de uma garrafa, ou cada coisa que a gente vai fazer nos detalhes, a gente pode usar os stencils, né? Usar esse lápis aqui, que é um lápis comum, 2B, é bem fraquinho, né? Então, para fazer esboço ele é muito bom, para a gente fazer então esse desenho. Eu vou deixar ele no meio da folha, né? Porque a gente só vai usar essas duas imagens, então vou fazer um esboço bem fininho. A gente segura o stencil aqui no meio da folha, tá? Com muita firmeza. Faz aqui só o esboçozinho de onde vai ficar a taça, né? Precisa ser com muita força. A gente faz, ó, bem leve. A gente traça a linha com esse lápis, tá? Traçada a linha e feita aí a imagem da taça, a gente coloca sempre o dedo para firmar esse stencil, certo? Agora vamos firmar desse lado para fazer a garrafa, beleza? A gente vem aqui, ó, bem leve. É bom segurar com o dedo para firmar o stencil, é sempre bom segurar. Tem gente que usa o stencil para pintar. Você pode utilizar para pintar, você pode utilizar para desenhar, tá? Você pode utilizar porque você quiser, certo? Eu vou mostrar no desenho, porque hoje vai ficar mais fácil para quem tá começando a aprender. Então faz aí, ó, toda a técnica. Quem utiliza a sombra do computador, porque pesquisou a imagem aí no computador e não tem stencil, também vale, gente. Quem quiser usar papel arroz, papel manteiga, tá? Ou quem já é profissional no desenho e já sabe desenhar, isso aqui é olho nu, e não precisa de stencil, não precisa de papel arroz, não precisa de nada para medir, ou apenas uma régua, e já tem aí uma ideia de fazer esse desenho, pode utilizar, não tem problema não. Aqui é uma aula para pessoas que estão começando a desenhar, tá? Do básico, e a gente vem com a régua, tá? E aí faz a marcação da mesa, a nossa mesa, tá bom? Só dá uma marcadinha aqui nela, tá? E aí a gente coloca aqui embaixo, mais ou menos, deixa eu ver, uns 2 centímetros. A gente vai utilizar aqui, ó, marca aqui 2 centímetros, certo? E aí a gente faz a outra parte da mesa, mais tarde a gente vai utilizar, vai fazer um sombreado, né? Então, marca aqui onde ela vai ficar também, é muito importante, tá? Marcou a mesa, conseguiu marcar a linha da mesa, ótimo, tudo beleza. O que que a gente vai fazer agora? A gente só marcou aqui a linha de onde vai ficar a garrafa, certo? A gente vem aqui, dá uma arrumada nessa parte, vem aqui, junta também, ó. Juntou essas partes da garrafa aqui, certo? Ok, agora a gente tem uma composição muito próxima uma da outra, de uma taça e uma garrafa. Fizemos um esboço com esse lápis, agora vamos para a parte sombreada com outros lápis, que são os lápis que nós vamos utilizar aqui da Faber-Castell. Eu gosto mais da Faber-Castell porque
são lápis muito bons, então a gente tem um lápis 6B e um lápis 8B, tá? Que a gente vai utilizar e todos os dois são lápis grafite. E aí agora a gente vai partir para fazer a técnica de luz e sombra. Como é que a gente vai fazer essa técnica de luz e sombra aqui nessas duas imagens que nós estamos vendo, né? Escolhemos aí uma taça e uma garrafa. A gente vai pegar esse lápis aqui também, gente, esqueci de falar dele, é um lápis que ele é todo feito de grafite, tá? E aí a gente vai utilizar ele para fazer a sombra mais leve, então a gente vai escolher esse lado para ficar mais claro e esse lado para ficar mais escuro dessas imagens. Então a gente vem com primeiro a sombra mais clara, e aí a gente vai e faz uma sombra mais clarinha aqui na imagem, ó, uma sombra bem clarinha na imagem da taça. De acordo com o formato da taça, a gente vai acompanhando para não borrar o desenho, tá bom? A gente vem e faz uma sombra clarinha aqui, bem clara, certo? Só na metade do desenho. Vocês estão percebendo aí que eu tô usando apenas a metade da taça para fazer, ó, dividir como se estivesse dividindo ao meio, aonde eu vou deixar mais claro, tá? Dividir ao meio. E deixei essa parte mais clara, ó. Deito um pouco o lápis para pegar mais a consistência da imagem. Ó, deixei essa sombra mais clarinha aqui. Deixo demarcado, tudo bem? E agora a gente vem pra cá, pra garrafa. Qual é a parte mais clara da minha garrafa? Essa aqui. Eu venho aqui e faço a parte mais clara da minha garrafa. Tá? Deixo demarcado aqui a parte mais clarinha da garrafa. Ó, aqui é desse lado, certo? Venho aqui em cima, bem devagar, também clareio essa parte aqui da garrafa na parte de cima, tá? Pronto. Clareei a parte de cima, olha que legal, já tá transformando o desenho aqui bem devagar. Depois de tudo isso, eu venho agora com o lápis 8B, ele é um lápis que ele é próprio para sombras mais escuras, né, então da imagem. Aí eu venho com muito cuidado, aqui, faço essa parte mais escura da taça. Ó, sempre acompanhando aquele esboço que a gente fez lá no começo, tá bom, gente? Então, a gente vem aqui, ó, a parte mais escura e vamos encontrar com a parte mais clara do desenho, ó. Vem aqui, passo o lápis bem devagar. Você pode também usar o mesmo lápis e ter um controle na sua mão, e esse controle que você tem que ter é partes mais claras, desenho mais leve, partes mais escuras, eu peso um pouquinho a mão na hora de pintar a sombra do meu desenho, tá? Aí eu venho aqui, ó, trago a definição da minha taça na parte mais escura. Ó, eu vou escurecendo mesmo, viu, gente? Não tem que ter pena de escurecer, não vai ficar feio, não vai ficar estranho. Escurece a parte escura mesmo do desenho, tá? Depois que você escurecer, você vem, né, e faz aqui de forma bem leve, aqui em cima, você coloca um pouquinho do sombreado da taça, assim, ó, tá? E aí vem encontrando com a outra cor, tá? Faz aqui uns tracinhos, certo? Esses tracinhos aqui bem leves para encontrar com a outra cor da taça, tá bom? Tá? Como se fossem uns traços, que você tá desenhando, como se houvesse água dentro
da taça, tá? E você vai fazendo os traços mais levinhos aqui para encontrar onde as cores se encontraram, tá bom? Ó, traços leves, porque aí você vai tirar também a demarcação da linha mais sombreada com a linha mais clara, tá? Pode pegar aquele lápis lá que a gente fez esboço e aí traz um pouquinho da linha pro lado direito da imagem, ó. Tá? Não precisa ser muito forte não, tá bom? Certo? Pode fazer aqui embaixo também, ok? Vem descendo até definir os tracinhos da taça e aí você já traz um certo volume aí para a imagem dessa taça que você tá desenhando. Vou pegar aqui o lápis da Faber-Castell, vocês verem, aquele 8B pesadinho. Venho aqui e defino um pouco do traço da minha taça, tá? Para não ficar muito aleatório. Então, vem aqui, ó, dou uma arrumadinha também nessa parte mais clarinha, certo? Agora, a gente vem com um traço mais escuro para a nossa garrafa. Então, vamos lá, sem perda de tempo, a gente vem aqui, define a parte de baixo com o lápis 8B. Define a parte de cima, vem trazendo aqui, ó, para a imagem, certo? Vai definindo onde é mais sombreado, seguindo o esboço que a gente fez, que a gente desenhou, porque é importante a gente fazer esboço antes, tá? Ó, conseguiu sombrear onde estava o esboço? Ótimo. Vem sombreando aqui também, tá? Sombreia. Depois de sombrear essa parte, você agora vai encontrar as cores com o mesmo traçado que você fez na taça, você vai fazer na garrafa também, tá bom? Então, vem com os traços, olha só, tá? Ó, definindo aqui. Vem com os traços, tá? Coloca um pouquinho mais de sombreado mais leve aqui nessa parte. Um pouquinho mais leve para as cores se encontrarem, ó. As cores estão se encontrando, vocês estão percebendo aí como as cores começam a se encontrar. As cores começam a se encontrar. Ok? Aí a gente vem aqui, dá um pouquinho de volume, da mesma forma como a gente fez na taça, tá bom? Traz aqui aí as linhas para trazer um pouco de volume para a imagem. Escurece mais um pouquinho essa parte aqui, para deixar mais realista. Vem aqui no meio, utiliza esse outro lápis 6B, ali a gente tá usando 8B, então passa um pouco de 6B aqui no meio, tá? Olha só. Não fica com medo de fazer aí esses traços da imagem não, gente. Com medo de sombrear. Ah, vai dar tudo errado. Claro que não vai, gente. Vai dar certo. É só seguir aí essa técnica, tá bom? E a gente vai, traça um pouquinho mais aqui embaixo, mais aqui. São uns tracinhos de leve, porque esses traços, eles vão dar um volume na imagem da garrafa, tá? Não precisa ser muito forte, não. Aí você vem com o lápis para definir aqui embaixo, ó, no fundo dessa garrafa, tá?
a gente vem bem leve e define aí o fundo dessa garrafa. Lembrando que quando a gente desenhou no stencil, ó, o limite da nossa garrafa é aqui, ó. Então, a gente vem com um traço bem leve e define, tá? Aonde a nossa garrafa tá bom? Vem e define onde ela tá. Aí vem e arruma o fundo da imagem com lápis 8B, ó. Conseguiu definir a imagem com lápis 8B? Legal, que bacana, tá? Não escurece muito, é só para que as cores se encontrem, ok? Vem aqui, dá um pouquinho mais de cor, tá bom? Aonde a sombra é sombra mesmo, para deixar o traço mais realista da imagem. Depois que a gente vai, define tudo que a gente realmente quer definir na imagem ali da nossa garrafa, beleza, ótimo, tá lindo, tá maravilhoso. A gente vai pra mesa, tá, gente? Onde eu aconselho vocês sombrear com esse lápis que deixa mais claro. Faz a sombra aqui embaixo, ó, sem medo de ser feliz, certo? Porque aí você define aonde a mesa está, tá bom? Faz o traço aqui embaixo, ok? Sem medo de ser feliz. Geralmente eu boto o papel de um lado, boto o papel pro outro, boto a cabeça para baixo, para poder conseguir trazer aí a técnica do desenho. Mas aqui, como eu tenho que mostrar para vocês na tela, eu não posso estar mexendo muito o papel, eu prefiro me entortar para poder deixar, então eu tô fazendo bem devagar para vocês verem como é que fica, tá? Então eu tô indo lento, geralmente eu desenho muito mais rápido, tá? E aí depois que eu faço essa definição aqui, eu deixo a parte de baixo um pouquinho mais clara, tá? Venho aqui, deixo mais clarinha, ó. Faço um desenho que deixa um pouquinho mais claro aqui embaixo, tá bom? E deixo um pouquinho mais escuro na parte de cima. Então, eu venho e melhoro um pouco aqui nessa parte com o 8B. O 8B ele deixa um pouco mais escuro, né? Então, venho aqui e defino com ele, ó. Um traço levinho, defino aqui a sombra da mesa, tá? Ok? Defino aqui, a sombra não precisa ficar perfeita na mesa não, tá bom? É só pra imitar aí um pouco do amadeirado que a mesa tem, tá bom? Aí depois disso, tá? Nós já definimos aí todo o nosso desenho, fizemos um traço leve aqui, onde define a garrafa, ok? E aí temos o nosso desenho pronto, viu? Foi rápido, fácil, não tem mistério, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e toda vez que vocês fizerem um desenho que for produção de vocês, peguem o lado direito aqui do papel, façam uma assinatura de vocês bem bonita, coloque a data de quando foi produzido aquele desenho, certo? E aí, deixa o registro de vocês na imagem e em um outro momento, você cria um outro desenho, faz o mesmo registro e você vai ver se tá melhorando, se tá evoluindo, se tá ficando legal. Que desenho é prática, gente. Prática e técnica, utilizando os materiais corretos, utilizando a prática, utilizando a técnica que a gente está fazendo aqui nas nossas aulas, não há mistério algum de aprender a desenhar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.